Uma pergunta que muita gente se faz é: por que algumas Bíblias são maiores que outras? Hoje, vamos investigar a fundo essa questão, desvendando o mistério por trás da formação do cânon bíblico e dos chamados livros apócrifos. Pois é, a pergunta central é exatamente essa. O que explica essa diferença? A resposta, olha, não é nada simples. Para entender isso, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, passando por séculos de história, muitos debates e decisões cruciais que definiram o que seria considerado, de fato, a palavra inspirada. E para começar a entender essa história toda, a gente precisa primeiro decifrar uma palavrinha-chave. Ela é a raiz de toda essa discussão. Essa palavra é apócrifo. Vem lá do grego e o significado literal é algo como cuidadosamente oculto. Só que com o passar do tempo o sentido mudou um pouco. A palavra passou a ser usada para falar de livros, de origem ou autoridade duvidosa. Eram textos que ficavam meio que separados dos outros. E o ponto principal dessa separação é este: esses escritos simplesmente não eram lidos publicamente nas congregações. E por quê? Porque faltava neles a evidência de inspiração divina. Uma evidência que, por outro lado, era clara nos livros que já faziam parte do cânone estabelecido. Ok, mas aí surge uma dúvida, né? Se esses livros eram considerados ocultos, de autoridade questionável, como é que eles foram parar dentro de algumas Bíblias? A resposta para isso está numa inclusão que aconteceu, muito, mas muito tempo depois. Vamos dar uma olhada nesta linha do tempo que deixa tudo bem claro. O cânon das escrituras hebraicas, o que conhecemos como Antigo Testamento, foi fechado lá por volta de 443 antes da Era Comum. Agora vamos pular muitos séculos para frente. Foi só em 397 da Era Comum que um concílio em Cartago propôs adicionar os apócrifos. E a confirmação mesmo, a decisão final, só veio em 1546 com o Concílio de Trento. A gente está falando de um intervalo de quase 2000 anos. A distância é colossal. E foi nesse concílio, o de Trento, que a Igreja Católica Romana oficializou a adição desses livros ao seu cânon. São eles Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus e também alguns acréscimos aos livros de Esther e de Daniel. Mas aqui tem um detalhe que é absolutamente fundamental. Pense bem. Em todos os evangelhos, em todas as cartas do que a gente chama de Novo Testamento, nem Jesus, nem os escritores das escrituras gregas cristãs nunca, jamais, citaram um trecho sequer desses livros apócrifos como se fossem escritura sagrada. E olha, não é só uma questão do que não foi dito. Vamos voltar lá para o primeiro século para ouvir o que uma das maiores autoridades históricas daquela época tinha a dizer sobre o assunto. A gente está falando do historiador judeu Flávio Josefo. Ele viveu no primeiro século e confirmou que já existia um cânon, uma lista bem definida de livros sagrados. E o número que ele deu foi 22. Agora, pode parecer estranho, né? 22? Mas esses 22 livros correspondem certinho aos 39 livros do Antigo Testamento que a gente conhece hoje. A diferença é que eles eram agrupados de um jeito diferente, só isso. E nas palavras do próprio Josefo, ele disse: "Não possuímos miríades de livros incoerentes. Nossos livros, os devidamente acreditados, são apenas 22. A declaração dele não deixa nenhuma margem para dúvida. Para ele e para os judeus daquela época, o cânon já estava fechado. Ponto final. Agora vamos dar um salto de alguns séculos, porque outra figura de enorme autoridade na história do cristianismo chegou exatamente na mesma conclusão. Esse é Jerônimo, o grande erudito que traduziu a Bíblia para o latim, a famosa Vulgata. Ele foi direto ao ponto. No prólogo da sua tradução, depois de listar os livros do cânon hebraico, ele afirmou com todas as letras: de modo que saibamos que tudo que for além destes precisa ser colocado entre os apócrifos. Para ele, a linha que separava os livros era clara, era absoluta. Então, o que a gente pode concluir com tudo isso? Com todas essas evidências, tanto da própria Bíblia quanto da história? A conclusão é bem clara. O registro histórico não mente. Ele mostra, sem sombra de dúvida, que o cânon das escrituras hebraicas já estava fechado e era aceito séculos antes dos concílios que decidiram incluir os apócrifos. E isso não é uma interpretação moderna, não. É algo que foi confirmado lá atrás por autoridades da época, como Josefo e Jerônimo. Portanto, a conclusão lógica, baseada em toda essa evidência, é uma só. Os livros apócrifos, por mais que tenham algum valor histórico, nunca fizeram parte do cânon original das escrituras hebraicas. Eles são e sempre foram escritos externos àquela coleção de livros divinamente inspirados que foi reconhecida desde a antiguidade.